Descubra os mistérios do Êxodo, as pragas bíblicas e suas conexões com o antigo papiro de Ipuwer. Explore agora. A história do Êxodo sempre foi um dos relatos mais fascinantes e icônicos da humanidade. As 10 pragas do Egito, lideradas por Moisés, culminaram na libertação dos hebreus da escravidão e são amplamente conhecidas tanto no contexto religioso quanto histórico. Mas, e se um antigo texto egípcio também trouxesse indícios sobre esse evento? Neste vídeo, vamos explorar as possíveis conexões entre o relato bíblico e o papiro de Ipuwer, um artefato do século 13 a.C., para entender se eles descrevem os mesmos episódios ou apenas acontecimentos semelhantes. Seja bem-vindo ao canal Não Está na Bíblia. Aqui desvendamos mistérios, descobertas ocultas e fatos históricos que reforçam e dão mais profundidade aos relatos bíblicos. Antes de mergulharmos nessa história impactante, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo revelador. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha desse tema e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Agora prepare-se, porque essa história pode mudar tudo o que você sabia. Comecemos com uma breve revisão da história bíblica do Êxodo. No Antigo Testamento, as 10 pragas do Egito foram enviadas por Deus através de Moisés para pressionar o faraó a libertar os hebreus. Cada praga trouxe caos e sofrimento inimagináveis. O rio Nilo transformando-se em sangue, infestação de rãs e insetos, pragas devastadoras que mataram o gado, escuridão total e, por fim, a morte dos primogênitos egípcios. Esse evento marca um ponto crucial na libertação dos hebreus e reflete a luta por liberdade e justiça em meio à grande opressão. Mas onde entra o papiro de Ipuwer nessa história? O papiro de Ipuwer é um antigo documento egípcio que intriga historiadores e arqueólogos há séculos. Este texto remonta ao século 13 a.C. e foi escrito pelo escriba Ipuwer, cujo relato descreve uma época de intenso caos no Egito. Ele é preservado até hoje no Museu Nacional de Antiguidades em Leiden, na Holanda, e oferece uma visão única da instabilidade que o Egito enfrentou em um período ainda sendo estudado por especialistas. No texto, Ipuwer menciona catástrofes sociais e naturais que mostram paralelos impressionantes com as pragas mencionadas no Êxodo. Mas será que esses dois relatos realmente estão conectados? Ipuwer descreve um Egito devastado, onde o caos reina em diversos aspectos da vida. A narrativa fala de gritos de desespero ecoando pela terra, colheitas destruídas, doenças matando o gado e até mesmo o escape de escravos. A sociedade egípcia é descrita como completamente desestruturada, com elites enfrentando ataques e perdas, enquanto escravos fogem em busca de liberdade. Há também uma menção ao rio aparentemente se tornando sangue, o que lembra diretamente a primeira praga bíblica relatada no livro do Êxodo. Nem tudo está claro no texto, e muitos estudiosos apontam que o papiro de Ipuwer se baseia em um estilo literário egípcio chamado Lamúria, cuja intenção é destacar épocas de instabilidade para apelar à restauração da ordem. Porém, seu conteúdo levanta questões interessantes que vamos explorar. Examinando ambos os relatos, as semelhanças são realmente instigantes. Transformação da água em sangue. No livro do Êxodo, o Nilo se transforma em sangue, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo. No papiro de Ipuwer, há um verso que diz: "O rio é sangue." Morte do gado. Ambas as narrativas falam de pragas que afetam severamente os rebanhos, o que também leva a prejuízos econômicos e sociais. Fuga de escravos. Enquanto o Êxodo descreve a libertação dos hebreus da escravidão, o texto de Ipuwer menciona escravos fugindo de maneira generalizada. Caos social. Tanto no relato bíblico quanto no papiro, o Egito é retratado como uma nação em ruína, com rebeliões e dificuldades generalizadas. Essas semelhanças levam a debates calorosos entre teólogos, historiadores e arqueólogos. Algumas pessoas acreditam que os textos falam do mesmo evento, enquanto outras defendem que essas descrições podem ser coincidências, já que períodos de caos não eram raros em tempos antigos. Embora as semelhanças sejam fascinantes, também existem divergências entre os relatos que não podem ser ignoradas. Por exemplo,
Falta de evidência direta. O papiro de Ipuwer é um poema e pode conter trechos simbólicos ou metafóricos em vez de descrever eventos históricos literais. Cronologia imprecisa. A data estimada do texto de Ipuwer não se alinha perfeitamente com o período bíblico considerado para o Êxodo. Perspectiva egípcia. Ao contrário do Êxodo, que destaca a libertação dos hebreus como um ato divino, o papiro de Ipuwer foca nas dificuldades enfrentadas pelos egípcios apenas, sem citar qualquer intervenção sobrenatural. Tais diferenças nos lembram da complexidade de se interpretar textos antigos e de como cada cultura narra sua história sob perspectivas distintas. Estudiosos e arqueólogos geralmente debatem se o papiro de Ipuwer é um relato real de eventos históricos, uma descrição simbólica ou uma combinação dos dois. Pesquisas indicam que ele pode refletir uma época de dificuldades climáticas ou desastres naturais no Egito. Por exemplo, mudanças no curso do rio Nilo ou desastres regionais podem ter causado uma devastação comparável às pragas descritas, tanto no Êxodo quanto no papiro. Por outro lado, há céticos que acreditam ser impossível relacionar o relato de Ipuwer às pragas bíblicas com exatidão, destacando que os textos antigos muitas vezes têm interpretações abertas e podem exagerar certos eventos por razões literárias ou religiosas. Mesmo que a relação entre a Bíblia e o papiro de Ipuwer não seja completamente provada, esse cruzamento abre portas para entendermos como história e religião podem se complementar. Textos religiosos e seculares frequentemente apresentam perspectivas diferentes de eventos semelhantes. Por exemplo, para muitas civilizações antigas, narrativas como os relatos do Êxodo servem como mais do que histórias. Elas transmitem ensinamentos morais, valores culturais e um senso de identidade. É fascinante ver como os registros egípcios dão uma nova camada de complexidade a esses eventos conhecidos, mostrando como diferentes culturas experienciaram e interpretaram sua realidade. Estudar essas conexões ajuda a expandir nossa compreensão não apenas sobre eventos do passado, mas também sobre a maneira como os seres humanos registram e compartilham sua história. Este tópico é especialmente educativo para estudantes, porque ensina como analisar criticamente diferentes fontes históricas e culturais. Também estimula a curiosidade sobre as antigas civilizações, mostrando que mesmo símbolos religiosos podem esconder elementos históricos. Aprender sobre o passado, sobretudo através de textos como o Papiro de Ipuwer, nos ajuda a enxergar como humanidade é interligada e como mesmo os maiores mistérios podem trazer um senso de admiração pela história compartilhada. As possíveis conexões entre o Êxodo e o Papiro de Ipuwer continuam deixando a questão em aberto. Seriam capítulos da mesma história ou apenas ecos de tempos de caos? Independentemente da resposta, estudar essas narrativas é uma chance valiosa de mergulhar em mistérios históricos e entender como fé, história e arqueologia encontram um ponto de convergência. Deixamos a você uma reflexão final. Quais outros relatos do passado podem estar esperando para serem descobertos ou reinterpretados? Continuem explorando e aprendendo sobre os tesouros da história, pois o conhecimento é a chave para entender o presente e moldar o futuro.